tema da mensagem de hoje é uma pergunta e ela serve para você e para todos nós. E a pergunta é: queres ficar são? É uma pergunta. Queres ficar são? A gente podia até dar outro título assim, queres ficar liberto? Ou então, queres mudar de vida? Essa é a pergunta que Jesus fez. Vamos ver esse texto aqui, João 5:5. Achava-se ali um homem que havia 38 anos estava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que, ao ser agitada a água, me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são e, tomando o seu leito, começou a andar. Versículo 14. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Amém? Antes de você se assentar, olhe para a pessoa do teu lado e diz para ele: você é uma bênção de Deus. Olhe para o outro do outro lado, diga a mesma coisa. Se assenta com alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. Queres ficar são? Queres ficar são? A Bíblia diz que em Jerusalém havia um tanque chamado Betesda. Ali naquele tanque havia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, e eles estavam ali esperando as águas do tanque se mover, porque diz a Bíblia que de tempos em tempos descia ali o anjo do Senhor e agitava as águas, e o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, ele era curado de qualquer doença que tivesse. Por isso, esse paralítico estava ali na beira daquele tanque. A Bíblia diz que fazia 38 anos que ele estava assim. Ele não nasceu assim, aconteceu algo. E ele então foi adoecendo, até que se tornou um paralítico numa cama. E a Bíblia diz que Jesus, vendo-o deitado, e Jesus vê tudo, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar são, ou queres ser curado? E ele, ao invés de responder a resposta de Jesus, ele apresentou um problema. Ele disse: Senhor, não tenho ninguém que, ao ser agitada a água, me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E a Bíblia diz que imediatamente ele se levantou, pegou o seu leito e saiu andando. Jesus foi lá. E Jesus foi lá porque Jesus o amava. E Jesus estava observando ele. E a observação de Jesus não começou ali, porque a Bíblia diz que Jesus sabia que fazia muito tempo que ele estava daquela maneira. O Senhor estava observando a vida dele. Jesus não perde ninguém de vistas. Ele te conhece, ele sabe da sua vida e o que você tem feito. Mas Jesus queria fazer uma obra ali.
Como por certo você está aqui, porque Ele já está fazendo uma obra em você também. Você já recebeu coisas de Deus, sua vida já começou a mudar. Você talvez era um homem que praticava coisas terríveis, não pratica mais. Talvez você fosse um homem que outrora esteve muito doente e até com um diagnóstico de morte, mas você continua aí, você está vivo, o Senhor prolongou os teus anos de vida. Assim foi o Senhor, tocou nele. Mas a Bíblia diz que depois o Senhor Jesus encontrou ele no templo. Não foi na mesma hora. Jesus operou e depois encontrou ele no templo. Na onde que é o templo? A igreja. É aqui na igreja que Jesus encontra com você toda semana para falar com você. E Jesus foi ao encontro dele lá no templo, a Bíblia diz, e chamou ele e disse: olha, você já estás curado. Então agora não peques mais, para que não lhe suceda coisa pior. O Senhor Jesus toca com graça aqui, mas fala uma verdade que ele precisava ouvir. Lembra da onde você estava? Lembra da cama que você jazia? Lembra da vida que você levava? Lembra do seu sofrimento por tantos anos? Eu operei em você e você agora, ó ex-paralítico, está curado. Você está curado. Você já não tem o mesmo problema que você tinha, porque eu, o Senhor Jesus, operei em você. Era para você ter morrido, mas você não morreu. Você está com saúde, porque eu, o Senhor Jesus, operei em você. Aqui o Senhor está levando ele a uma consciência. E o Senhor quer levar-nos hoje a esta consciência, da onde nós estávamos, da onde Ele nos tirou e qual é a nossa realidade hoje. A gente esquece dos benefícios de Deus, e quando menos espera, nós estamos vivendo aquela velha vida de novo, porque esquecemos do benefício que recebemos. Disse o salmista: Senhor, que eu não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não posso esquecer. O Senhor disse: ei, você já está curado, agora não peques mais. Ele estava onde? No templo, na igreja. A mensagem é clara: não adianta você ser curado por mim e frequentar uma igreja. Você precisa receber os meus benefícios e precisa andar de tal maneira que você não peques mais. Alguém acha que é justificado porque frequenta uma igreja. Alguém acha que é justificado, como esses irmãos que subiram aqui, são uma bênção, porque trabalham na área social da igreja. A ordem é: não adianta estar no templo. Jesus foi lá no templo, encontrou ele, e estava lhe dizendo isso: não adianta você achar que só estar aqui vai manter você como você está. Não pense você que só por estar aqui eu estou feliz com a sua postura. Não, eu vim aqui para lhe dizer, eu vim aqui, te encontrei no templo, está no lugar certo, mas não adianta estar no lugar certo e continuando no seu pecado. Está dizendo o Senhor: esteja aqui, mas não peques mais. A outra revelação aqui: não peques mais, para que não lhe suceda coisa pior. Jesus está dizendo: o que lhe aconteceu foi por causa do seu pecado. Você viveu todos esses anos de sofrimento por causa do seu pecado. Então preste atenção, não volte a ele.
Porque não adianta eu tocar em você, você ser curado, se você voltar à velha vida. Ele está dizendo, olha, você precisa abandonar esse pecado, com o risco de lhe acontecer coisa ainda pior. Não é um pastor aqui que está profetizando o caos. É a palavra de Deus. É o próprio Cristo Jesus advertindo este homem, mas essa advertência serve também para toda a igreja do Senhor Jesus. Já está curado, não peques mais, para que não lhe suceda coisa pior. O pecado é a origem de todo o mal. E nós precisamos hoje, enquanto eu ministro essa palavra, classificar esse pecado sobre dois aspectos. Primeiro, o pecado original de Adão e Eva, que pecou e a maldição entrou no mundo. Então, muitos dos nossos sofrimentos hoje estão relacionados à queda de Adão. Algumas pessoas perguntam, por que Deus é tão bom e nasceu essa criança aleijada? A resposta é essa, é o pecado de Adão. É o pecado de Adão que foi deformando o homem em todos os seus aspectos, físicos, emocionais, espirituais. Nós caímos junto com Adão e trouxemos sobre nós todo o pecado, toda a legalidade que o pecado de Adão deu. Mas existe outro aspecto. Agora existe o pecado pessoal que cada um de nós praticamos. Existe o pecado de Adão. E para esse pecado, Jesus já fez na cruz tudo o que deveria ter feito. Ele foi lá e pagou o preço, derramou o seu sangue, rasgou o véu da separação, e agora nós estamos ligados em Deus através de Cristo Jesus, do sangue precioso que foi vertido. Mas agora há um contexto que nós devemos prestar atenção, e aqui é isso que Jesus está dizendo. Ele disse para esse homem, vai e não peques mais. Eu gosto muito de pessoas que questionam, eu não gosto de pessoas que concordam com tudo. E na mensagem das 8 da manhã, hoje, no culto das 8 da manhã, uma mulher chegou até mim no final do culto e falou, pastor, vem cá, você está falando sobre o pecado, que é para mim deixar o pecado, mas todos nós pecamos. Como assim eu vou deixar o pecado? Se a Bíblia diz que aquele que não tem pecado mente, é um mentiroso, se engana a si mesmo. E eu disse para ela uma coisa, presta atenção, minha amada, eu gostei muito da sua pergunta, mas uma coisa é você pisar dentro de uma poça d'água, outra coisa é você se deitar e se lambuzar nela. Quem entende isso, diga amém. Uma coisa é eu escorregar e errar, outra coisa é eu viver voluntariamente no pecado. E eu não preciso nesta mensagem entrar nos aspectos do seu pecado, porque como disse Davi no Salmo 51, o meu pecado está todos os dias diante de mim. Quem recebeu a Cristo e tem o Espírito Santo, não vive no engano. Peca porque quer. Peca porque está insistindo com isso. Peca porque não entendeu isso que eu estou explicando nessa mensagem hoje. Está no pecado, exatamente por isso. Então eu não estou falando sobre um escorregão, sobre uma perda de controle em que você fica irado e você xinga alguém. Isso pode acontecer. Eu estou falando sobre aquele pecado que você deliberadamente está cometendo, mesmo que você disfarce essa voluntariedade. O que você está dizendo, André? Tem gente que disfarça, tem gente que sabe que vai cair, mas vai dando corda, para ver se cai, e tipo assim, aconteceu, mentira. O Senhor pesa os nossos corações, e Ele sabe que há um coração que está dando corda, que está buscando, que está se inclinando, e ele cai. Esse não é tido por inocente, ele caiu porque quis. Ele caiu porque quis. Você que já caiu em adultério, já traiu a tua esposa. Você que já traiu o teu esposo. Se você tem essa pessoa no seu WhatsApp ou contato na sua rede social, você está querendo cair de novo.
Quem está aí comigo, diga amém. Então eu estou falando exatamente disso. Por isso o Senhor disse: olha, você está curado, você então não cometa mais isso, para que não aconteça coisa pior. E quando Jesus Cristo fala isso, Ele está falando sobre a reincidência. Isso é um perigo. É aquela pessoa que cai, fica de pé 6 meses, cai no mesmo erro, fica de pé mais 6 meses, cai no mesmo erro, ela não sabe o que ela está gerando na vida dela. Jesus Cristo disse: olha, se você agir assim, se você continuar no pecado, você vai acontecer coisa pior em você. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 26, vamos a esse texto. Disse o escritor sagrado: se continuarmos a pecar deliberadamente ou voluntariamente, de vontade própria, continuar no pecado, depois de recebermos o conhecimento da verdade, é a palavra de Deus, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Ele está falando do inferno aqui. Ele está falando de pessoas que conheceram a verdade, mas insistem no erro. Ele está falando de inferno. Olha só o que diz no versículo 28. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Sabe o que ele está dizendo? Alguém que agora, conforme diz esse texto bíblico, ele pisou o Filho de Deus. Esse Filho de Deus que veio ao mundo, que morreu na cruz, que pagou o preço do seu pecado, que abriu o teu entendimento para a verdade, você está pisando nele, você está profanando o sangue vertido na cruz do Calvário, e mais, você está aqui insultando o Espírito da graça, porque o Espírito Santo de Deus convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Qualquer um de vocês que estão aqui, que tem o Espírito Santo já lhe convenceu do seu pecado, e quando você resiste, você está resistindo ao Espírito Santo. André, mas você não sabe o quanto eu estou preso. Houve um testemunho há pouco aqui, há cerca de 40 minutos, 20 minutos antes de você chegar. Leonardo, o nome dele, veio dar um testemunho aqui. Talvez eu coloque isso na rede social. E ele disse, ele tinha 2 problemas graves, a ótica dele. Nós não estamos aqui para incriminar ninguém. Todos aqui são aceitos. Todos. Eu falei com a moça que estava aqui dando depoimento sexta-feira. Ela disse que ela é iraquiana, do Iraque. E ela foi em uma igreja e o pastor disse que ela era terrorista. E ela saiu da igreja por causa disso. Eu disse para ela: minha filha, ainda que você fosse terrorista, eu te aceitaria aqui. Porque a igreja é lugar de gente doente. Leonardo deu um testemunho aqui. Ele disse que há 10 anos ele era viciado no crack, gastando a sua vida. Alguns irmãos estavam aqui e ouviram isso. E ele disse, faz 1 ano e 1 mês, que Jesus me libertou, porque eu decidi que eu não ia ser mais viciado. E ele continuou, eu não sabia do depoimento dele, e ele disse: eu quero completar dizendo algo, que o Senhor me libertou do homossexualismo. E eu disse a ele: amém, glória a Deus. Ele disse que com 11 anos de idade ele foi abusado sexualmente, e ele viveu nos últimos 30 anos desta maneira. E a declaração dele, a última, foi maravilhosa. Ele disse: eu vou, em nome de Jesus, agora construir uma família nova para mim. Por que eu estou contando isso? Porque são 2 grandes paradigmas.
E eu estou lhe dizendo, eu não estou aqui para obrigar você a fazer nada, eu estou dizendo para você que não importa qual é o problema, não importa qual é o pecado, em Cristo você pode. Em Cristo você pode. Cristo muda tudo. Cristo transformou a mulher samaritana, que já tinha tido 5 maridos, e agora morava com um amante, numa pregadora do Evangelho. Transformou Zaqueu, transformou Nicodemos, o religioso, transformou Paulo, o perseguidor da igreja. Deus transforma, Ele tem poder para mudar o homem, quando o homem assim deseja. Diga glória a Deus. E então, veja bem aqui, então Jesus Cristo disse, olha, você não peque mais para que não lhe suceda coisa pior. E eu vou voltar naquele tema. A pessoa que vive caindo de tempos em tempos, ela não sabe o que ela arrasta para a vida dela. Isso que Jesus Cristo está dizendo aqui é uma verdade absoluta. Quando você volta ao pecado, a sua situação se torna pior do que antes. É isso que ele está dizendo. Veja bem o que está escrito em Lucas 11, 24, palavra do nosso Cristo Jesus. Quando um espírito imundo, um demônio, sai de um homem, sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando descanso e não o encontrando diz, voltarei para a casa de onde eu saí. Voltarei para a casa de onde eu saí. Presta atenção, o demônio saiu, andou e não encontrou repouso, ele volta e diz, eu vou voltar para a casa da onde eu saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Quando Jesus Cristo entra numa vida, a vida da pessoa fica em ordem. A vida da pessoa limpa, né? Vocês que desceram no batismo, foram perdoados dos seus pecados, sua vida foi limpa. Perdoados foram os seus pecados. E agora a casa está em ordem. Mas não basta a casa estar em ordem. A casa precisa estar cheia do Espírito Santo de Deus e cheia da palavra de Deus. Então volta esse demônio, a casa não está cheia do Espírito Santo. A casa não está na palavra ainda, tem dificuldade, está voltando para trás a cada dia, voltando para os pecados antigos. Aí sabe o que acontece? Disse Jesus, não disse o pastor, disse Jesus. Então ele vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando aonde? Na pessoa. E aqui eu entendo que quando ele entra na pessoa, porque a pessoa está no pecado, ou seja, Jesus está falando de pessoas que elas encontram Jesus, mas mantêm as suas vidas no pecado. Então ele entrando, passam a viver ali. Agora a pessoa não tem mais um demônio, a pessoa tem 8 demônios, 8 demônios, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Então, 2 coisas importantes. Primeira coisa, se Jesus disse que isso acontece, é porque é uma legalidade no mundo espiritual para que isso aconteça. Vai acontecer. E não adianta fazer o dedinho assim e falar, está amarrado. Está amarrado. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Jesus está dizendo, ele vem e ele entra. Há cerca de 2 anos atrás, eu vi um vídeo no Facebook, eu acho, e a história era a seguinte, um rapaz pega um ladrão dentro de um camburão, com uma grade separando para os policiais, e um demônio pegou o ladrão. Para começar, alguém que está roubando tem demônios na vida dele, não tenha dúvida disso. E então o demônio pegou o rapaz, e o rapaz começou a se entortar todo atrás do camburão, e tinha ali um policial crente. Tinha um policial ali, entre aspas, crente. E o policial resolveu usar o nome de Jesus, né? Porque a Bíblia diz que todo joelho tem que se dobrar ao nome de Jesus. E então o policial disse, está amarrado, demônio, cala tua boca e tal. O diabo que estava naquele rapaz dentro do camburão olhou para ele e disse, você faz o que eu quero e depois quer me mandar embora? Você faz o que eu quero, depois quer dar ordem para mim? Não, você não pode. Você não pode. Olha só o que disse aqui em 1 João capítulo 3, versículo 8.
Quem comete o pecado, leia para mim. Quem comete o pecado é do? Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qual é a obra do diabo? O pecado. Para isso, Jesus se manifestou em sua vida, para desfazer as obras do diabo. E aí está a sua nova vida, na libertação do pecado, na renúncia do velho homem, na renúncia da velha vida. Eu fico olhando para algumas pessoas e como é um demônio. Há pessoas que não são mais meninos, não tem mais 16 anos, não tem mais 17, não tem mais 20 anos, mas vive preso com promiscuidades sexuais. De onde vem esse fogo? Já parou para pensar sobre isso? De onde vem esse fogo? Que não é mais um menino e não consegue se controlar. É lógico que é um demônio aí. Às vezes eu atendo casais e o marido está insatisfeito porque, como diz aí, a mulher não comparece o quanto ele gostaria. E eu pergunto, quantos anos você tem? Eu tenho 50 anos. E quantas vezes vocês namoram? 2 vezes por semana. Eu falei, e está pouco. Eu falei, você tem uma mente promíscua, você está olhando pornografia, você vive na rua com desejos, você não se santifica, é por isso que nunca vai te satisfazer nada. Entenda isso, nós precisamos controlar o nosso corpo. Paulo disse, aquele que é casado, viva como se não fosse. Não estou dizendo que vocês não têm que cumprir o teu papel de marido e mulher, tem que cumprir, para que eu não dê espaço para que o diabo entre e destrua o casamento, mas eu estou dizendo que ninguém pode viver em função disso, tem algo errado aí, precisa ter um equilíbrio, e quanto mais de Cristo eu tenho, menos da carne eu tenho, quanto mais do Espírito eu tenho, menos da minha carne eu tenho. E vou dizer uma coisa para você, pode um homem e uma mulher se santificar a Deus, de tal maneira, que dizer, olha, acabou aqui o casamento, eu não tenho mais marido, não tenho mais mulher, eu vou me santificar agora, até a volta de Jesus. André, não é possível. É possível, preguei para a liderança esses dias para trás, a profetisa, que estava com 84 anos de idade, viveu 7 anos casada com o marido, e depois disso, gastou a sua vida no templo, servindo ao Senhor por toda a sua existência. Então o que eu quero dizer para você, o diabo tem prendido muitas pessoas, e quando eu falo de vida sexual, você pode pensar outras áreas, é porque eu estava lembrando de Leonardo, você pode pensar outras áreas que você está preso, e você está vivendo em função disso, ao invés de viver para o Senhor. Há um demônio trabalhando em tua vida, apresentando a você necessidades que na verdade você não as tem. Mas o diabo agora ataca a tua mente e coloca, você precisa ter isso, você precisa ser isso, porque todo mundo lá fora está fazendo. Não se compare com o mundo, se compare com Jesus. No capítulo 8 de João, a Bíblia fala de uma mulher pega em adultério. Segundo a lei, ela deveria ser apedrejada e morta por conta disso. Se aplicar essa lei hoje aqui, meu amigo, vai diminuir 10% da população do mundo. Tinha que ser morta, apedrejada, porque foi pega em adultério. Os mestres da lei, os escribas e os demais, pegaram esta mulher, levaram até Jesus Cristo e disseram, Jesus, ela foi pega em adultério, o Senhor sabe que a lei diz que ela deve ser apedrejada, mas o que diz o Senhor? Era uma pegadinha, porque se Jesus diz apedreja, Jesus mandará matar a mulher, e se Jesus diz não apedreja, ele teria ido contra a lei de Moisés, aí ele seria apedrejado. A Bíblia diz que Jesus abaixou a cabeça e começou a escrever na terra. Há quem diga que Jesus estava escrevendo os pecados deles na terra, né? Orgulho, soberba, hipocrisia, talvez estava escrevendo ali, não falou nada.
e levantou a cabeça e disse: aquele que não tem pecado, pode atirar a primeira pedra. E a Bíblia diz que eles ficaram envergonhados e do mais velho para o mais novo, foram jogando as pedras e foram embora. Jesus olhou para aquela mulher, presta atenção aqui, Jesus está pronto para te defender pelo seu pecado e pela vida que você viveu. Entenda isso, foi por isso que ele morreu na cruz, para pagar o preço da vida que você viveu até aqui, que eu vivi até aqui, e até mesmo alguns pecados que nós vamos cometer, ele morreu por isso. Agora preste atenção, ele disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Versículo 11, respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Agora veja bem qual é o comando: vai e não peques mais. Tá, eu não te condeno, não estou aqui para apontar o dedo para você, mulher, estou aqui para te defender até da lei religiosa. Estou aqui e morri na cruz por você, paguei o preço do seu pecado, isso é porque eu te amo. Mas preste atenção, daqui para frente, vai e não peques mais. Ele está dizendo: vai entrar noutra enrascada, hein? E talvez a próxima enrascada que você for entrar, eu não te salve. É melhor você ir para o céu do que viver na terra no pecado. Eu vou dizer algo para você. Esta Covid, meu Deus amado, eu estou com a minha tia, a pastora Miriam, entubada no hospital. Eu perdi 3 parentes direto, e muitos de vocês perderam. Mas vou dizer uma coisa para você, eu tenho que olhar tudo isso de maneira espiritual. Algumas pessoas estão sendo levadas a um hospital e vão morrer no hospital porque é a única chance de salvação dessa pessoa. O risco da morte vai fazer a pessoa se arrepender. Eu posso contextualizar com esse texto que eu li agora. Alguém vai ser apedrejado até a morte, porque é a única maneira de ir ao céu. Porque se não for assim, vai para o inferno. Porque não larga o pecado. E então essa situação aqui, é Jesus falando para essa mulher: cuidado, hein, você vai entrar noutra enrascada, e talvez eu não esteja aqui perto e você vai morrer. Eu acredito que essa mulher, por ter tido um encontro com Jesus, ela não iria para o inferno, porque haveria oportunidade de arrependimento na vida dela, mas se ela entrasse noutra, talvez fosse apedrejada e morta. Eu quero dizer para você uma coisa, que abandonar o pecado mais do que qualquer coisa, é prolongar os seus anos na terra. Eu vou repetir isso porque é importante. Abandonar o pecado, acima de tudo, é prolongar os seus anos aqui na face da terra. Porque Deus vai te levar o mais longe que Ele possa te levar, segundo a sua própria cabeça e as suas atitudes. E se não der para levar muito longe, eu creio que Jesus vai te levar pelo menos, ou melhor do que tudo, ao céu. Diga glória a Deus. Quem vive no pecado está debaixo da autoridade do diabo. Nós lemos esse texto: quem comete o pecado é do diabo. O pecado que nós cometemos abre a porta para o diabo entrar. E Jesus Cristo disse, João 10:10, o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. Mas disse ele: eu vim para que você tenha vida, e vida com abundância. E a pergunta é: você vai agradar o ladrão, o diabo, e ser roubado, ser morto e ser destruído? Ou você vai agradar Jesus para ter uma vida com abundância? É você que decide. Diga aleluia. Paulo, quando escreveu aos Romanos no capítulo 6, versículo 23, ele disse: porque o salário do pecado é a morte. Que morte, André? Morte física, morte sentimental, morte espiritual. Para você que trabalha na obra, morte ministerial. Não vai dar para administrar um ministério vivendo no pecado. E vou voltar aqui e dizer do que pecado eu estou falando. Eu não estou falando de um tropeço, eu não estou falando de uma escorregadinha, eu estou falando sobre parar, se assentar
e se lambuzar na lama. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Este será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Observe que é uma sequência e você precisa prestar atenção nela. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Há uma sequência para o pecado: andar em direção a ele, parar nele e acostumar com ele. Andar, parar, sentar. Então, o homem bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho dos pecadores. O que ele está dizendo aqui? Eu posso pisar no pecado. Opa! Pisei no lugar errado. É igual tinta fresca, não é? Oh, tá molhado aí. Oh, deixa eu sair daqui agora. Eis aí um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus não é o que peca. Um homem segundo o coração de Deus é que não concorda com o pecado. Um homem segundo o coração de Deus é que confessa o seu pecado. Davi adulterou, Davi matou um homem, mas Davi não concordou com aquele estilo de vida. Davi confessou, Davi jejuou 7 dias, Davi confessou o seu pecado. Davi escreveu o Salmo 51, leia o Salmo 51, ali é a confissão de um homem pecador. Leia o Salmo 139, Davi está dizendo: Senhor, esquadrinha meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo seu caminho eterno. Eu não quero mais ser assim, Senhor, eu estou assim, mas eu não quero ser assim, eu quero mudar de vida. E por que você está pregando essa mensagem hoje, André? Porque há pessoas que precisam ser livres de muitos males que estão na sua vida, e eles são associados ao pecado que você pratica. O pecado que você pratica está ali trazendo alguns males em sua vida. Por isso que é necessário de uma mudança. Nicodemos, no capítulo 3 de João, ele encontra com Jesus Cristo, ele vai à noite, ele é um religioso, ele não quer assumir Jesus Cristo, e quando ele chega lá, Jesus então dá uma palavra para ele: necessário vos é nascer de novo. Ele diz: como? Eu vou entrar na barriga da minha mãe e vou nascer de novo? Ele disse: você é religioso, não entende essas coisas? Todo aquele que é nascido da carne é carne, mas todo aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Quem nasce da carne, nasce com o comportamento da carne, com o comportamento humano, com a influência da cultura da sua família, com a influência do meio que você vive. Mas quando você renasce no Espírito Santo de Deus, agora você tem a influência do Espírito Santo de Deus em sua vida. Oh, aleluia! Quem é nascido do Espírito é Espírito, é espiritual. Aleluia! Diga glória a Deus. Eu estava a dizer que há pecados que estão trazendo males em sua vida. Vamos para um texto bíblico, eu quero contextualizá-lo antes. Marcos capítulo 2, versículo 5, mas entenda isso. A Bíblia diz que havia um homem que era paralítico também, e ele estava na cama. Então 4 amigos, cada um pegou de um lado da cama, e disseram: vamos levar ele até Jesus, porque Jesus pode resolver esse problema. Você deveria vir à igreja com essa consciência: eu vou levar esse problema até Jesus, porque Jesus pode resolver esse problema. E eles então pegaram o amigo e levaram em 4 até o culto onde Jesus estava. Chegando lá, a casa estava tão cheia que não tinha como entrar pela porta. Eles não desistiram, subiram pelo telhado, abriram o telhado, desceram o paralítico. E agora, eis aqui o texto: e Jesus, vendo-lhes a fé, Jesus não viu a fé do paralítico, Jesus viu a fé dos amigos dele. Eu tenho fé que hoje o Senhor vai mudar a sua história.
Eu tenho fé que hoje você vai abandonar pecados que você carrega há anos. Eu tenho fé que quando nós orarmos, demônios vão fugir da tua casa, da tua vida, e você não vai mais se submeter a esses pecados, a essa vida errada, porque o Senhor vai mudar os teus comportamentos, a tua mente e o teu coração. Eu tenho fé. E então Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados são os teus pecados. Esses pecados é os que prendiam ele nessa cama. Perdoados são os seus pecados. Presta atenção nisso. Os amigos levaram ele lá para que ele fosse curado, mas eles não sabiam a causa pela qual ele estava naquela cama. Jesus sabia. E Jesus vai direto no ponto, não é? Eu posso desligar esse ar-condicionado que está aqui na minha cabeça com um controle remoto. Isso é o efeito. Mas eu posso ir lá naquela chave grande e girar ela, e cortar o ar-condicionado da mesma maneira, e agora ninguém liga ele mais, porque eu cortei na chave geral. O pecado é a chave geral. Não adianta ficar lutando com os efeitos na sua vida. Não adianta você ficar aí tentando equacionar, conforme o seu barquinho está enchendo d'água e jogando água para fora. Não vai adiantar. Você tem que ir na causa, e a causa é o pecado. Então Jesus Cristo vai da causa. Mas a Bíblia diz que estavam ali sentados uns escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que fala assim este homem essa blasfema? Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si, e perguntou-lhes: por que arrazoais deste modo em vossos corações? Qual é mais fácil? Essa pergunta, ela é muito importante. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados estão os seus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ele diz: qual é o mais fácil? Não é porventura os pecados desse homem a raiz ou o mal, a consequência dele estar desse jeito? Então eu vou direto na razão. Eu perdoo os pecados dele, e agora eu digo: pega a tua cama, anda e vai embora. E a Bíblia diz que imediatamente o homem se levantou. Você acredita que tem um pecado na tua vida, e você já procurou até na internet um pastor para avalizá-lo, para que você continue nele, que está errado, e o Espírito Santo está convencendo você, você está lutando porque você quer continuar nesse pecado? Você acredita que esse pecado está lhe trazendo males para a sua vida? E que a hora que você decidir arrancar ele da sua vida, vai acontecer um milagre rapidamente? Diga glória a Deus. O André, toda doença tem origem no pecado? Sim e não. Deixa eu explicar. Sim, do contexto do pecado original de Adão. Se Adão não tivesse caído, nós não tínhamos doença. Concorda comigo ou não? Então, toda doença é originária do pecado, mas nem toda doença é originária do seu pecado que você pratica hoje. Mas o pecado que você pratica hoje pode impedir sua cura. Eu vou repetir isso aqui porque é muito importante, e você precisa entender isso. Toda doença, eu posso afirmar que ela tem origem no pecado de Adão, na queda do homem. Mas nem toda doença que você tem hoje é consequência do seu próprio pecado. Mas o seu próprio pecado hoje pode impedir a sua cura hoje. Você precisa se arrepender para que você receba a graça de Deus sobre você. Há pessoas que quando elas se batizam, no dia do batismo elas são curadas. Exatamente no dia do batismo elas são curadas. O último batismo nós tivemos, além de muitos milagres, teve duas coisas que me chamou a atenção. Duas mulheres estavam desempregadas há tempo.
Não sei, você estava aqui, irmã? Algumas pessoas estavam aqui no dia. E elas batizaram no domingo. Na segunda-feira eu ministrei um curso para elas. E na segunda-feira à noite as duas deram o mesmo depoimento. Elas disseram, ontem à noite, quando terminou o culto, eu cheguei na minha casa, domingo à noite, tocou o telefone, abriu-se uma porta de emprego para mim. Mas domingo à noite? Domingo à noite depois do batismo. Me ligaram em casa, e as duas começaram a trabalhar. Uma delas é a iraquiana que veio aqui, e ela testemunhou hoje que sumiu um caroço que estava no seio, na barriga, no abdômen dela, um caroço, que ela estava muito preocupada, o caroço também sumiu. Arrumou emprego, o caroço saiu, depois do batismo dela. Qual é a relação com o batismo? Perdão de pecados. Perdão de pecados. Há pecados que estão na sua vida, que estão lhe aprisionando nessa situação que você está. Eu quero dizer para você uma coisa, o preço do pecado é muito alto. O prazer momentâneo, o estilo de vida que o pecado nos proporciona, traz um peso muito caro. Não dá para ficar pagando isso, ninguém aguenta. Isso é pior do que o FMI. Os mais velhos lembram do FMI acabando com o Brasil, com as dívidas. Isso é pior, é Portugal com o Brasil, arrancando as nossas riquezas. Por quê? Por causa do pecado. Agora eu disse a você, toda doença tem origem no pecado original de Adão, a queda do homem, mas nem toda doença tem origem no seu pecado pessoal, mas o seu pecado pessoal, que não gerou a doença, pode impedir sua cura. Agora, dentro desse contexto, vamos ler João 9:1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. É diferente, este homem de 38 anos, ele ficou doente, esse aqui é de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então, aqui Deus está falando que está usando o pecado original, que entrou da queda do homem, para que Deus seja glorificado na vida de alguém. A minha família, por exemplo, toda serviu o Senhor, e a pastora Noemi, ela estava no culto da tarde. Ela, quando criança, ela foi curada de epilepsia. Aquilo foi uma chave para a nossa família servir o Senhor. Como também algumas situações de vocês aqui. Pessoas que chegaram na igreja e foram curadas e entenderam e glorificaram o nome de Jesus e estão na igreja. Amém? Diga glória a Deus. Mas eu quero dizer algo para você. Se você parar de pecar, a sua libertação acontecerá. E alguns males que estão na sua vida sairão. Você vai experimentar viver em liberdade, é bem melhor. Esse problema que você tem aí, não é? Que te incomoda tanto. Se Deus te curar hoje, você ficaria muito feliz. E Ele quer te curar. Aleluia. 1 João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não peca. Aí você vê dentro desse contexto de novo, né? Peraí, todos pecam. Como que João está dizendo que não peca? Não peca de maneira deliberada. Não peca de maneira voluntária. Aí que é o contexto. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não peca. Nós sabemos disso. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, então ele se conserva. Não há uma pessoa aqui neste lugar, presta atenção, você está achando que você vive na sujeira, na lama, porque você é muito tentado. Eu quero dizer para você uma coisa, não há uma pessoa aqui neste lugar que não é tentada. Não há uma pessoa aqui que não é tentada. Todos são, uns numa área, outros na outra, uns como Leonardo que foi abusado, é tentado na área sexual, uns, por exemplo, como um filho que está aqui apanhou muito do pai, era tratado do espancamento, agride os filhos e tem vontade de bater nos filhos, até bater na mulher. Está errado? Está errado,
mas é fruto. Então cada um é tentado numa área. Mas esse texto, coloque o texto de novo aí, presta atenção. Mas aquele que é nascido de Deus, ele é gerado de Deus, ele conserva a si mesmo. É tipo assim, quero pecar, mas não vou pecar. Não estou aguentando de vontade, mas não vou fazer. Não vou fazer. Meu amigo, se você me conhecesse antes de me converter, você não estaria sentado aqui durante 1 hora me ouvindo hoje. Porque eu não era nada coisa boa, viu? Eu era um camarada, como diz aí, curva de rio. Só tinha enrosco. E a minha vida era totalmente torta. Mas o negócio foi apertando. Conforme diz esse texto, Jesus já me via. Jesus estava sabendo que eu estava naquela situação fazia muito tempo. E ele estava só de olho em mim. O negócio foi apertando, foi apertando, foi apertando. Bati carro 9 vezes. Devia para todo mundo. As noitadas minhas estavam acabando comigo. Aí um dia eu não aguentei, eu fui para a igreja. E eu falei, Deus, eu não aguento mais esta situação. Eu não aguento mais. Eu não ouvi, mas eu acho que Deus falou assim, cabeçudo, até que enfim, hein? E eu falei, eu quero a sua bênção, me diga o que eu tenho que fazer. Foi essa oração que eu fiz, com essas palavras, nunca me esqueço. Aquilo ali foi dirigido pelo Espírito Santo. Fala o que eu tenho que fazer, qualquer coisa, mas eu não aguento mais esta vida, eu preciso da sua bênção. E aí ele apresentou uma listinha para mim assim, cara de pau, primeira coisa, você para de mentir, que você é um baita de um mentiroso. Larga os seus vícios também, que isso está acabando com a sua saúde. Larga a prostituição, paga as suas contas. Eu falei, Senhor, não importa o que eu tenha que fazer, eu quero ser abençoado. Eu quero a sua bênção, eu quero que o Senhor faça algo comigo. Eu estou cansado, Senhor. Ei, se dá para aguentar mais, segue em frente. Mas se você está cansado, como eu estava, hoje é seu dia. Hoje é o seu dia. Posso ouvir um aleluia? Vamos terminar essa mensagem. Voltemos ao texto inicial. Versículo 6. E Jesus, vendo o deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou-lhe, queres ficar são? Ô Jesus, você está de brincadeira, né? Você acha que eu estou fazendo o que aqui? Não, ele estava da beira do tanque de Betesda, onde ficava só gente doente que queria ser curado. Mas Jesus chega para esse homem que está ali. É a mesma coisa você chegar no hospital e o médico perguntar assim, você quer que eu te consulto? Não, eu ia na feira e entrei na porta errada. Pois Jesus pergunta para ele, você quer ficar são? Parece absurda a pergunta. Mas tem gente que não quer ficar são. Parece absurda a pergunta, mas tem gente que não quer se libertar. Não quer. Tem gente que não quer mudar de vida. Vem aqui para escutar o pastor falar. Vem aqui para ver se o diabo não te pega na esquina. Vem aqui para ver se Deus não te amaldiçoa, porque você pensa que Deus vai te amaldiçoar. Tem gente que não quer, e a pergunta de Deus hoje para você é essa, você quer mudar de vida? Eu estou te observando faz tempo, eu estou vendo você aí deitado, eu estou vendo você sofrendo e correndo atrás de um monte de ilusão. Tem gente que já foi na Índia, já foi lá no Machu Picchu, sei como chama aquilo lá,
já foi em tudo quanto é lugar, já fez macumba, já foi no candomblé, já foi atrás de Buda, tem um Buda lá com a moedinha em cima, e tem tudo, já bateu em tudo quanto é porta, e você sabe que não deu certo, e agora está aqui aquele que pode mudar a tua vida, e ele está te perguntando: você quer ficar são? Você quer ficar são? Ei, eu vou dizer uma coisa para você. Aqui entra o livre-arbítrio, a vontade própria. Você quer ver isso de novo? Aqui, ó, em Lucas capítulo 18, versículo 40, fala do cego Bartimeu. O camarada é cego. Ele carregava uma capa. Aquela capa identificava ele como cego esmolante. Então ele estava lá com aquela capa. Então Jesus está passando e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Jesus, filho de Davi. E o pessoal: cala a boca, rapaz, para de incomodar. Mas ele queria, ele precisava, sabe? Olha só, as atitudes dele mostram o que ele quer. As atitudes mostram, a capa que ele usa mostra que ele é cego. Mas quando ele chega perto de Jesus, olha o que diz no versículo 41. Jesus parou e perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? Camarada, o que você acha, Jesus? O que você quer que eu te faça? Sei, tinha que perguntar, porque talvez ele queria só uma esmola. Jesus, eu estou precisando de uma esmola. Ou então ele precisava de uma palavra de autoajuda. Ah, assim diz o Senhor, você vai sofrer nessa vida, porque é o seu karma, mas na outra vida. A religião, ela afaga a alma das pessoas, né? Eu não sirvo esse Deus, não, eu sirvo um Deus do já, um Deus que opera com poder e com fogo. Agora preste atenção, o que você quer que eu te faça? E ele foi bem claro: Senhor, eu quero ver. Eu quero ver. Bartimeu, você tem noção do que você está pedindo? Você é cego. Como é que você vai ver? Jesus, eu sei que o Senhor pode me curar, eu quero ver. Sabe, às vezes falta isso em alguém aqui para receber um milagre, uma decisão. A Bíblia diz que ele pegou, quando Jesus chamou ele arrancou a capa que dizia que ele era esmolante, jogou para lá, e foi ao encontro de Jesus. Mas, rapaz, eu não vou usar mais aquilo. Eu vou ao encontro dele, ele vai mudar a minha vida. Eu não vou mais pedir esmola, ele vai me curar. Jesus, eu quero ver. Eu quero ver, Jesus. Então Jesus respondeu: então veja. Aleluia. A sua fé te curou, Bartimeu. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. O Senhor tem um plano para que você glorifique a Deus. O Senhor tem um projeto na tua vida para que você glorifique a Deus. Mas você precisa hoje querer. E querer envolve deixar o pecado para trás, porque se você vê o texto inicial aqui, diz que Jesus Cristo curou ele, conversou com ele aqui, para a conversa, e depois encontra ele lá no templo. Jesus já começou a conversa com você, e está terminando essa conversa hoje. Está terminando essa conversa hoje. E o final da conversa é essa: vá e não peques mais. Vá e não peques mais, para que não lhe suceda coisa pior. Eu quero terminar essa mensagem. Cadê o Tiago? Está aí? Já que você gostou tanto da mensagem, você ficou aí perdido, né? Não? Eu orei para uma mulher há 10 dias atrás. E essa mulher manifestou aqui um espírito
e eu repreendi o espírito dela, e ela estava com um grande problema no estômago, não sei o que é, mas era algo que lhe incomodava e fazia sofrer muito. E eu orei 2 ou 3 vezes por ela, eu sentia que era algo maligno, mas não tinha como essa mulher ficar liberta. Então eu acabei concluindo que eram pecados. Então eu passei a vida dela com ela, ela se arrependeu. Por acaso ela tinha uma vida de prostituição e outros males, ela se arrependeu, eu orei com ela, mas a cura não aconteceu. Aí então o Espírito Santo me dirigiu: mágoa no coração, mágoa no coração. E eu disse para ela: de quem você tem mágoa? Ela falou: muita gente. E eu: seu pai, minha mãe, não sei quem. Então, eu falei: meu Deus do céu, eu vou ter que trabalhar amanhã cedo, não vai dar. Aí eu chamei a Daniele, esposa do Paulo, diaconisa. Falei: Daniele, você vai acompanhar essa moça, e você vai ajudar ela, ela vai fazer uma lista com todos os nomes das pessoas com quem ela tem mágoa. Eu não sei se a Daniele aumentou, ou exagerou, melhor dizendo. Crente não aumenta, crente exagera. Ela disse que a moça colocou 300 nomes no papel. Às vezes, escute, vai dar trabalho para você se livrar de todos os pecados, mas deve ser uma prioridade em sua vida. É a chave da tua bênção, é a chave da mudança da tua vida, do teu negócio, do teu trabalho, do teu casamento, do teu ministério. Aí está a chave. Você tem que se esforçar. Foi você? Olha ela aqui, ó, o testemunho aqui vivo. Você está marcando aqui? Esse aqui é a lista dos pecados, 300. Ó, Que me magoaram. a lista dos que magoaram ela, ó, 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 ó. E sabe o que aconteceu com ela? Eu orei para ela que o problema não se solucionou. Pode enquadrar ela, mostra ela na televisão aí. Não resolveu o problema dela. E ela foi para casa, e ela fez a lição de casa. Ela começou a orar e perdoar, foi isso? Foi perdoando pessoa por pessoa. Ela disse que quando ela perdoou um por um, ela teve uma diarreia, e saiu uma coisa verde, que ela nunca tinha visto antes. E depois ela teve uma hemorragia, foi isso? É, porque eu tomei injeção para não engravidar, para parar de menstruar, e mesmo assim eu estava menstruando consecutivamente. Você tinha essa hemorragia direto. E quando ela então perdoou a última pessoa, ela ficou livre do mal, foi isso? Jesus te curou? Curou. Então aplauda Jesus por essa vida. Parabéns. Eu tenho outro milagre. Deus abriu uma porta de emprego para mim. Aleluia. Ela falou assim: eu já tenho outro milagre. Jesus abriu uma porta de emprego para mim. Aplauda Jesus de novo. Parabéns. Deus te abençoe. Glória a Deus. O bom, aqui, veja bem. Oh, Jesus é lindo, hein? Nós estamos terminando a mensagem. Como terminou a mensagem de Jesus? Jesus estava pregando, alguém abriu o telhado e desceu aquele homem que ia ser perdoado do pecado, ia terminar a mensagem de Jesus. Jesus mandou ela para terminar essa mensagem hoje, para você entender que quando você se livra do pecado, a cura acontece, as portas se abrem. Só basta você tomar uma decisão, só basta você querer ficar são, querer ser liberto, querer uma vida nova. O Senhor vai operar na tua vida, o Senhor vai libertar você, o Senhor vai te dar uma vida nova. Queres ficar são? Limpa teu coração hoje e Deus te cura. Queres ser liberto? Abandone os seus pecados hoje e você será liberto. Queres ter uma nova vida com Deus? Vai e não peques mais. Aplauda o nome dele. Oh, aleluia! Glória a Deus. Fica de pé no teu lugar. Sabe, igreja é isso. Igrejas são pessoas que foram transformadas pelo Senhor,
e não tem vergonha da sua velha vida. Eu disse, uma moça que estava em prostituição, ela não teve vergonha, porque ela já é uma nova criatura do Senhor. Não é o que você era, é o que você é em Cristo e o que você vai ser amanhã através de Cristo. O Senhor nos chamou para a santidade. O Senhor nos chamou para ser diferente. O Senhor nos chamou, e Ele, escuta o que eu estou te falando aqui. Algumas pessoas que têm problemas graves com desejos, o Espírito Santo vai mortificar os teus desejos. Há uma operação de Deus, porque havia um demônio que estava em você aí, borbulhando, e o poder de Deus vai lhe tocar. Agora, como começa isso, André? Com a confissão dos seus pecados. 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessares os vossos pecados, Deus é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda a injustiça. Oh, que Deus maravilhoso! Que Deus maravilhoso! Ele está dizendo: conte-me o seu pecado. Conte-me o seu pecado que eu já conheço. Conte-me como um sinal de arrependimento. Conte-me para que eu possa te curar. Conte-me para que eu possa lhe perdoar. Conte-me para que eu possa começar uma nova vida em seu ser. Conte-me. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aleluia. Feche os teus olhos, fale com teu Deus, diga a Ele qual é o pecado que você quer largar hoje. Diga para Ele. Ele está perguntando: você quer ser são? Você quer viver uma nova vida? Você quer ser curado? Você quer? Você quer? Você quer que eu trabalhe em você agora? Você quer? Você quer ser limpo? Há um desejo no seu coração de ser limpo. Há um desejo no seu coração de viver uma nova vida. Há um desejo, pergunta o Senhor, se há. Confesse-me o teu pecado agora. Decida, responda o meu chamado, diz o Senhor. Eu estou perguntando se você quer ser limpo. Eu estou perguntando se você quer viver uma nova vida. Eu estou perguntando se você quer ser liberto. Você quer, diz o Senhor. O Senhor está dizendo: eu quero que você seja limpo. Eu quero que você seja liberto. Eu quero que você viva uma nova vida. Foi para isso que eu me manifestei em sua vida, para desfazer as obras do diabo. Não importa quanto tempo o diabo trabalhou em sua vida, Jesus veio para ficar. Jesus veio para te transformar. Jesus veio para escrever uma nova história. Ele está aqui hoje para apagar o teu passado. Aleluia, aleluia.